que logo mais, né, alguns meses, alguns dias, né, não sabemos quando, mas as chuvas elas virão. Nós precisamos de um espaço maior, até mesmo porque por conta desse espaço de distanciamento, nós sabemos que o espaço que nós temos ele não vai comportar todos. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos usa, e sabemos que esse projeto é um projeto sonhado pelo conselho dessa igreja, e nós temos a compreensão que Deus está no controle da nossa vida e da nossa igreja. E se você veio preparado para esse momento, você tem a oportunidade, enquanto nós cantamos essa canção, de devolver ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Se você está nos visitando, não fique constrangido, né? Fique preocupado com esse momento, porque nós entendemos que esse é um privilégio dos membros dessa igreja, aqueles que se comprometeram e aqueles que entendem o desafio, o privilégio, a bênção que é poder contribuir na obra de Deus. Cantemos essa canção. Se você veio preparado, você pode então, nesse momento, trazer o seu dízimo e a sua oferta. Chama-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol noite morro, sobre as águas morre. Deixa que eu aceito o homem, quero ser usado para morrer. Quis tocar de novo, que a minha vida usa. Usa-me, Senhor, que me conhece, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra diz, enche-me até em mim, se nasces a ti. Usa-me, Senhor, usa-me, como farol da noite morre, onde sobre as águas corre o deserto. Deixa que eu seja o homem, quero ser usado para jogar o homem, olhe o tempo, isso aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
Esse é o nosso desejo, Pai. Esse é o nosso pedido. Esse é o nosso clamor. Nos usa, Pai. Nós queremos ser instrumentos usados nas Tuas mãos. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser uma igreja relevante, que nós possamos ser uma igreja que faz a diferença onde ela está inserida, que nós possamos ser uma igreja, ó Deus, que a nossa família olha para nós e vê de fato um pequeno Cristo. Deus, essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor receba essas canções, receba essas orações, receba esses dízimos e essas ofertas. Desde já, Deus, eu quero pedir que o Senhor derrame sobre os nossos irmãos bênçãos sem medidas. Que o Senhor abençoe aqueles que estão desempregados, que eles possam conseguir um emprego, Deus. Abençoe aqueles que estão passando por problemas no que diz respeito à saúde, que o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão. Abençoe os enlutados. Deus, nós cremos que o Senhor está conosco. E é por isso que nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Alegria, depois de 30 dias, praticamente, voltar aqui nesse púlpito para poder falar para vocês, né? Estive aqui domingo passado como ouvinte, hoje pela manhã não foi possível falar, mas grato a Deus pela gente poder estar junto, pelas orações de cada um, né? A boa mão do Senhor nos sustentou até aqui e certamente ela vai continuar nos sustentando. Eu quero, antes de começar aqui a palavra, convidar o Deison Márcio aqui na frente, e também a Juliana Roncolato, dois irmãos. Por conta desse distanciamento nosso aí, nos últimos 30 dias, algumas coisas aconteceram na igreja, né? E uma delas, necessidade do Márcio ir para Londres, né, Juliana? Então, depois de muito tempo servindo a igreja na tesouraria, precisou entregar esse cargo, né? Isso, muito bem. E o conselho, então, orando, discutindo, e analisando alguns nomes, chegou até o nome do Deison, né, que é contador, que é um irmão que a gente tem caminhado junto, né, meu discípulo, é do meu grupo de discipulado, esse é o 3º ano que a gente tem caminhado em discipulado, e eu louvo a Deus, né, por ter sido um daqueles que compartilhou o evangelho com o Deison, né, pude ver a conversão do Deison, e pude ver o amor dele por Cristo sendo nutrido a cada dia, e a sua responsabilidade nessa caminhada com o Senhor. Então, nós queremos, em nome do Conselho da Igreja Betânia, apresentar oficialmente o Deison como o tesoureiro da Igreja Betânia. Então, qualquer coisa aí que precisar, né, corre atrás, pode cobrar, pode ficar bravo se precisar, né, e, de fato, o Deison está aí para nos ajudar a servir, né. Eu falo ficar bravo porque, às vezes, os irmãos falam, mas o envelope foi, não voltou, né. Às vezes dá para a mão do diácono, esse distanciamento aí, um guarda no lugar, é para ter, às vezes está no outro, às vezes a gente fica um pouco perdido. Mas a propósito, a gente quer apresentar também um novo modelo de envelope, um pouco mais reforçado, né, mais discreto, inclusive. Você pode colocar os seus valores aqui, então não fica um tanto quanto exposto, né? E o seu nome aqui no verso também. Então, à medida que você for entregando o seu dízimo, o Deison vai fazendo essa troca, ou você também, se quiser já requisitar, pode falar com ele já te passa um novo envelope. Como aqui não tem o ano, né, do lançamento aqui, inclusive você pode usar esse envelope agora até agosto, até setembro do ano que vem também. Então é
um modelo novo, uma forma mais resistente, que não rasga tanto, né, e também mais discreta, para que você possa manter a sua fidelidade, né, do seu dízimo, da sua oferta, entregando ao Senhor, além desse envelope de oferta especial também que a gente já colocou à disposição dos irmãos. E a Juliana está aqui, né, em nome do Márcio, nós queremos agradecer. Hoje eu enviei um áudio para o Márcio, agradecendo a ele pelo trabalho, pela disposição, e queremos louvar a Deus pela vida e pela família deles e orar por esse projeto, para que Deus confirme no coração, né, de vocês, seja empreitada de ir, ou seja empreitada de voltar e ficar. Eu estava brincando com o Royce ali na hora que a gente estava orando, nosso desejo é que vocês fiquem, né? Mas Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Eu sei que você está com a anotação do Márcio aí, né, para ler, que ele mandou uma mensagem também agradecendo, viu, Juliano? Eu vou te passar aqui o microfone, estou até de máscara até agora, para justamente não ter um perigo. Graças e paz. Quero desculpa. Foi o Márcio que escreveu, tá? A mensagem dele para toda a igreja, para todos os irmãos. Graças e paz. Quero agradecer a todos pela oportunidade que tive de servir a Deus através da tesouraria da Igreja Presbiteriana Betânia. Obrigado pela confiança, pelo carinho de todos, pelas orações nesses anos à frente da tesouraria. No que precisar, estarei sempre à disposição. Recebo o meu abraço, Márcio Ronconato. Posso falar um segundinho? O culto do domingo passado falou sobre recomeço. Eu e minha família estamos recomeçando. Quem não conhece, nós já tivemos um recomeço na Itália e ficamos lá um tempo e Deus nos trouxe para ver outro recomeço aqui. Sabia que tinha um propósito de Deus aqui. E teve vários. E se eu começar a falar, eu acho que eu vou pregar hoje, pastor. Mas surgiu um novo recomeço na nossa vida. Não sei ainda qual que é a vontade de Deus, mas eu creio que onde que estivermos, eu, o Márcio, a Bárbara, a Heloísa, o Alisson, é para a honra e glória do Senhor. Se for para recomeçar no Brasil, se for para recomeçar em Londres, que seja para sermos luzes do Espírito Santo. E eu peço oração e o meu desejo é que possamos recomeçar com a presença dele e trabalhar na obra dele onde que a gente estiver. E peço para todos os irmãos que estejam, que continuem orando por nós, principalmente para a vida da Heloísa, que é uma adolescente, que ela possa ser protegida pelo Espírito Santo, que onde que ela estiver, aqui na escola, no meio de novos amigos, que ela possa buscar vidas, que ela possa ser luz, que ela possa louvar ao Senhor. Irmãos, boa noite. Eu gostaria de só agradecer primeiramente ao pastor Kleber a confiança, agradecer ao conselho da Igreja Presbiteriana Betânia pela confiança na indicação do meu nome. Eu espero que Deus ilumine os nossos caminhos também nessa nova empreitada. Para mim, a tesouraria da igreja é algo bastante novo. Eu estou aqui para somar com os irmãos, para aprender e buscar melhorias para todos nós, né? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder servir a Deus. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, desde quando nós nos conhecemos, desde quando Cristo me alcançou. E eu sou grato a Deus pela vida dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, dos líderes, das pessoas que têm depositar essa confiança em mim. Espero suprir a confiança dos irmãos aí à altura das expectativas, tá? Muito obrigado por essa oportunidade e contem conosco aí para qualquer situação que a gente puder resolver. Nós estamos à disposição, tá, irmãos? Obrigado. E nesse momento, irmãos, fica inclusive um convite para quem não conhece a estrutura de governo da Igreja Presbiteriana, como que funciona, né? A questão da situação da tesouraria. Algumas pessoas pensam assim, vou dar dinheiro para pastor, não, né? Eu falo, se você é dizimista ou não, muito provavelmente eu não tenho conhecimento direto se você é ou não, quanto você dizima ou não, porque de fato o meu foco, o meu aspecto é outro. Existe um conselho que administra a igreja, existe um tesoureiro responsável por receber e pagar as contas, e existe uma comissão de exame de contas que vai fiscalizar
se tudo que está sendo feito corretamente. Além do que, a igreja também envia uma verba presbiterial ao presbitério que ela pertence, e a igreja Betânia é dizimista também, ela dizima da sua arrecadação ao Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, e esse valor é investido em missões, esse valor é investido em educação teológica, né, na formação de novos pastores. Então, há uma estrutura muito bonita por trás da Igreja Presbiteriana no que diz respeito ao seu governo e à sua administração. Então, fica aí o nosso convite, né, para você conhecer, tirar suas dúvidas e ter, inclusive, uma tranquilidade por saber, né, eu dizimo, eu oferto, onde é que isso vai, como que isso funciona, como que é administrado. Então, existe uma estrutura muito robusta por trás de tudo isso, para a glória do nosso Deus, né, que dá uma tranquilidade para nós, sermos um povo presbiteriano, tranquilos, né, e saber que os recursos são necessários em qualquer coisa. Sua casa precisa de recursos, uma empresa precisa de recursos, a igreja precisa de recursos. E foi a forma que Deus assim estabeleceu, né? Mas esses recursos são expressão da nossa fidelidade. Então, a nossa fidelidade ao Senhor, porque Ele tem sido fiel para conosco, né? Entregar os nossos dízimos, entregar as nossas ofertas, é para nós uma expressão de gratidão, de fidelidade e de mais. Saber que Deus continuará nos abençoando, porque Ele faz promessa na Bíblia, na palavra dEle, de derramar sobre nós bênçãos sem medidas quando nós somos fiéis na entrega dos nossos dízimos e ofertas, né? Mas resumindo esse momento, nossa gratidão ao Juliano, agradecendo ao Márcio por servir a igreja há tanto tempo, e as nossas orações, né, ao Deison também nessa nova empreitada de tesouraria, e pedimos aos irmãos que orem conosco nesse momento, agradecendo pela vida do Márcio, colocando a família dele na presença do Senhor, os novos projetos, orando pela vida do nosso tesoureiro Deison também, né? Vamos ficar em pé mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Pedir ao nosso irmão Reginaldo Castro que nos conduza nessa oração, meu irmão, orar pela vida do Márcio, da Juliana e família, também pela vida do Deison. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Senhor. Somos gratos porque, apesar de nós seres pecadores, miseráveis, merecemos a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas. O Senhor abençoe o Deison, abençoe o intelecto, a sabedoria, o entendimento, nessa nova função da tesouraria da igreja, em relação às contas da igreja, que possa fazer um serviço, uma administração zelosa na tua casa. Amém. Bem como a nossa irmã vai estar partindo com uma nova empreitada, nós sabemos que o Senhor já aprendeu todas as coisas conforme o conselho da sua perfeita e soberana vontade. Amém. O Senhor tem misericórdia, sustentando ele, dando força, dando seria mais uma nova empreitada que eles possam conseguir, começar eles nesses novos projetos. Abençoe essa igreja, esse novo tempo, esse tempo de reconstrução, que os irmãos nossos possam estar empenhados na tua causa, porque sabemos que você quer para alcançar vidas, para levar para o teu evangelho toda aquele que não crê. Essa oração que eu faço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Obrigado, Juliano. Obrigado, Deison. Deus abençoe vocês. Nós estamos tendo aqui nos domingos pela manhã, queridos, coordenados pelo Projeto Vetor, uma série de palestras com psiquiatra, psicólogo, educadora física, pastores, falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. A gente tem visto isso, né, nas escolas, nas universidades, na mídia de maneira geral, e nós como igreja, acredito eu, precisamos ser, primeiro, ponto social em comunidade, a divulgar, né, pela palavra de Deus, o que a Bíblia fala a respeito do suicídio. Então, eu quero compartilhar com vocês essa noite esse tema, né, falando sobre isso ainda, pensando nessa questão do Setembro Amarelo, o que a palavra de Deus nos traz, então, a respeito dessa questão do suicídio, que, infelizmente, para algumas pessoas ainda é tabu, né? De maneira geral, isso é tabu, você não vai se lembrar de quando você viu na mídia uma reportagem, né, uma notícia falando de alguém que suicidou. De fato, isso não é divulgado, né, isso não é noticiado, é algo que é velado de muitas formas, mas é um assunto que nós precisamos falar sobre ele, né? E eu quero então convidar você que abra comigo sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 21, e nós vamos ler dos versos 22 a 25. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 21, dos versos 22 ao 25.
Ok? A palavra do Senhor diz assim: se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano. Peraí, meus irmãos, deixa eu conferir esse texto aqui, porque, sim, Êxodo 20, estou vendo, já comecei, já vi que não é ele. Êxodo 20, verso 13. Na minha digitação aqui houve uma alteração, desculpa. Êxodo 20, verso 13. Que é um versículo com duas palavras. Então vai ficar fácil você levar daqui para casa qual foi o versículo da pregação hoje. Vamos ler juntos? Não matarás. Mais uma vez? Não matarás. Esse é um mandamento dentre os 10 das tábuas da lei que Moisés recebe e entrega para o povo. E esse mandamento diz isso. Mais uma vez? Não matarás. Ok. Pessoal, quem é um pouquinho mais experimentado aí, vai lembrar que há cerca de 20 ou 30 anos atrás, mais ou menos, doenças como câncer, a AIDS, algumas outras doenças sexualmente transmissíveis, eram doenças rodeadas de tabus. Ainda hoje, em algumas famílias do interior, eu percebo, quando alguém está com câncer, eles falam assim, doença ruim. Não falam o nome da doença. Às vezes esconde, às vezes não fala e não trata ainda, a respeito disso. E por conta desses tabus, mais e mais pessoas morriam, mais e mais pessoas se tornavam infectadas, mais e mais pessoas adoeciam naquele contexto. Então, naquela época, foi necessário um esforço coletivo para quebrar esses tabus, falando sobre essas doenças, instruindo, falando a respeito desses assuntos, esclarecendo, conscientizando e estimulando a prevenção para reverter esse cenário. E, da mesma forma, nós precisamos olhar a respeito disso, no que diz respeito ao tema, ao assunto que nós estamos tratando aqui na igreja esse mês, que é o suicídio. Eu não sei se vocês sabiam, mas o suicídio ele é hoje um problema de saúde pública. E, atualmente, meus irmãos, a situação do tabu, o fato das pessoas não falarem, não mencionarem, não conscientizarem, tem aumentado o número de vítimas diante de uma sociedade praticamente impassível. A sociedade do século XXI é uma sociedade que não tem sabido responder ao crescente número de suicídios, de pessoas que têm tirado as suas próprias vidas. Pelos números oficiais, e infelizmente os números oficiais que nós temos é de 2016 para trás, quando foi feita a última pesquisa. Então, nos últimos 4 anos, esses números não foram atualizados oficialmente, e muito provavelmente, diante do cenário, a gente acredita que tenha permanecido a mesma faixa de estatística, ou às vezes até aumentado. Mas, diante desses números oficiais, para vocês terem uma ideia, no Brasil, são 32 pessoas que morrem por suicídio por dia. É uma taxa superior, para vocês terem ideia, às vítimas da AIDS. É uma taxa muito superior às pessoas que morrem de câncer por dia no nosso país. Então, no Brasil, para vocês fazerem um cálculo melhor, distribuindo esse número dentro das 24 horas, é como se acontecesse um suicídio a cada 45 minutos. O fato é que, desde o momento que nós chegamos aqui, e o período que nós estamos caminhando até agora, pela estatística, pelo menos uma pessoa já cometeu suicídio essa noite, no nosso país, dentro desse período aí. Então, há uma tentativa no mundo, de conscientizar as pessoas de maneira geral, porque esse número no mundo, ele é exponencialmente maior. Para vocês terem uma ideia, há uma tentativa de suicídio no mundo a cada 3 segundos. E um suicídio no mundo a cada 40 segundos, pelos dados da Organização Mundial de Saúde. Então, no Brasil, esses números são preocupantes. Como eu disse, a última pesquisa oficial foi em 2016. Então, de 2007, presta atenção nesses números, de 2007 a 2016, 106.374 pessoas morreram em decorrência do suicídio. É uma cidade de grande porte que desapareceu no nosso país. Em 2016, a taxa foi de 5,8 por 100 mil habitantes. Então, em cada cidade de 100 mil habitantes, quase 6 pessoas cometeram suicídio só em 2016. De acordo com a publicação do Ministério da Saúde,
a intoxicação, envenenamento, é responsável por 18% das mortes, enquanto o enforcamento apresenta um índice de 60% desses óbitos. Do total dessas ocorrências, 70% das tentativas de suicídio por intoxicação aconteceram com mulheres. A estatística do Ministério da Saúde de 2015 apurou 722 mortes entre adolescentes de 15 a 19 anos, somente no ano de 2015, sendo então o suicídio a segunda maior causa de morte entre os jovens. A primeira é acidente e a segunda é o suicídio. Essa palavra suicídio, você não vai encontrar ela na Bíblia. Você não vai nem encontrar ela na literatura mais antiga. E por que você não vai encontrar? Porque ela é uma palavra nova. A palavra suicídio ela é de 1651, quando um filósofo chamado Walter Charleton, ele juntou duas palavras latinas para poder dar origem a essa palavra nova. É o sui, significa eu, e cide, matar. Suicídio, então, trouxe a nova palavra chamada suicídio. E, tecnicamente falando, o suicídio envolve tirar intencionalmente a própria vida como objetivo final ou como um meio para alcançar outro objetivo. Por exemplo, no caso de pessoas depressivas, pessoas que tendem a acabar com um grande sofrimento que estão passando e enxergam que a única forma de acabar com aquele sofrimento é acabando também com a própria vida. Então, pode ser tanto algo como um fim em si, ou talvez como um meio de alcançar um objetivo, alcançar a paz, alcançar o descanso, alcançar o meio de acabar com aquele sofrimento. Então, ele é praticado por meio de uma ação, como alguém que às vezes vai tomar um veneno, vai se enforcar, ou ele pode ser praticado por meio de uma recusa em agir. Existe o suicídio quando a pessoa deixa de alimentar, faz greve de fome até morrer. Então, ele pode ser ativo ou ele pode ser passivo. Eu não sei se vocês sabiam, mas existem 6 casos de suicídio na Bíblia. Deus nunca se omitiu falar do assunto. O primeiro caso que a gente tem, mais conhecido talvez, é o caso do rei Saul. Saul ele foi ferido na batalha contra os filisteus, estava gravemente ferido, e para não ser morto pela mão dos seus inimigos, ele ordenou que o seu escudeiro matasse ele. Quando o escudeiro, então, recusou cumprir a ordem de Saul, ele próprio se lançou sobre a sua espada e tirou a sua vida. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, do verso 1 ao verso 6, essa narrativa. O segundo caso de suicídio acontece nessa mesma cena. É o escudeiro de Saul. Quando ele viu o que Saul fez, ele repetiu em seguida essa atitude. Se lançou sobre a sua espada e também tirou a sua vida. O terceiro caso, que também é um caso conhecido, é o caso de Sansão. Sansão, num ato final de vingança, pela perda da sua visão nas mãos dos filisteus, que haviam cegado ele e haviam deixado ele preso muitos anos, ele forçou as 2 colunas centrais que sustentavam um prédio de 2 andares, onde os filisteus estavam ali celebrando a captura dele, a detenção dele. Então ele literalmente derrubou o prédio sobre si e sobre cerca de 3.000 filisteus. Essa narrativa está lá em Juízes, capítulo 16, versos 23 a 31. O caso 4 de suicídio na Bíblia é o caso de Aitofel. Aitofel era um conselheiro do rei Davi, muito sábio, muito capaz. Quando Davi ele foi expulso da cidade por conta da conspiração do próprio filho dele, o Absalão, que queria usurpar o trono, Aitofel, em vez de apoiar Davi, ele ficou do lado de Absalão. Então, Davi, no entanto, enviou outro conselheiro chamado Uzai de volta à cidade para evitar que o conselho de Aitofel fosse seguido lá. No final, o conselho de Uzai foi aceito pelo governo traidor de Absalão, e quando Aitofel percebeu o impacto de tudo isso, ele foi para casa, e o texto diz, depois de pôr a sua casa em ordem, enforcou-se. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, verso 23. Um quinto caso que nós temos na Bíblia é o rei Zinri. Esse rei ele alcançou o recorde de reinado mais curto em Israel. Ele reinou 7 dias em Israel. Ele havia sido cercado em Tirza por um outro usurpador do trono chamado Onri. E quando ele percebeu que não havia saída ali, o Zinri entrou no seu castelo e depois de estar ali no Palácio Real, ele pôs fogo ao seu redor, queimou tudo, se queimando também e morrendo
tragicamente assim, tirando a sua vida. O sexto caso está no Novo Testamento, e o único registrado no Novo Testamento, que é o caso de Judas Iscariotes, o que traiu Jesus, né? Depois ele traiu Jesus, ele percebeu o que ele tinha feito, ele pegou as 30 moedas de prata que havia recebido das autoridades judaicas, jogou lá no chão do templo, ele saiu e se enforcou. Mateus 27, de 3 a 10, relata isso, e Atos 1, de 15 a 19, registra essa morte por enforcamento de Judas Iscariotes. E o grande ponto que a gente precisa pensar, então, pessoal, quando a gente vai falar de suicídio à luz da Bíblia, é o seguinte: as pessoas, elas deveriam ter a palavra final sobre quando, sobre como e sobre onde as suas vidas devem terminar. O suicídio é uma prática pecaminosa? O que a Bíblia vai falar sobre esse assunto, então? Vamos ler mais uma vez, Êxodo 20, verso 13. O que diz? Não matarás. Não matarás. Obviamente, esse é um texto que fala sobre assassinato. O que é um assassinato? É tirar a vida de uma pessoa. O sexto mandamento está dizendo isso. Tirar a vida de uma pessoa, um assassinato premeditado, é uma violação contra a vontade de Deus. O sexto mandamento é explícito aqui: não matarás. Mas e tirar a própria vida? Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ele ensinou que o suicídio é pior do que o homicídio, pior do que o assassinato, pois ele também viola o sexto mandamento. O silogismo de Santo Agostinho é o seguinte: eu não devo matar uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Logo, não devo me matar. Essa era a aplicação dele a respeito do sexto mandamento. Tomás de Aquino, que é um outro pai da igreja, ele desenvolveu e ensinou uma acusação tripla aos que tiravam a própria vida. Ele dizia o seguinte: o suicídio é falta de responsabilidade para consigo, falta de responsabilidade para com a comunidade e falta de responsabilidade para com Deus. Ele entende que o suicídio afeta não apenas a pessoa, mas afeta a família, a comunidade e também ofende o próprio Deus. Então, pessoal, esse mandamento ele faz distinção entre homicídio e assassinato premeditado. A gente precisa entender a diferença das duas coisas. Porque o verbo aqui, ele não era aplicado, por exemplo, ao povo em período de guerras. Esse não matarás aqui, peraí, Deus está falando não matarás. O país entra em guerra, e aí? A nossa confissão de fé trata a respeito disso. Então, esse não matarás aqui é um assassinato premeditado. A nossa confissão de fé diz: se o seu país entrar em guerra, você está ali em uma batalha legítima. E ali é uma questão que você vai para o campo de batalha e você não vai para o campo de batalha para dar flores para ninguém. Ali é, de fato, um travamento de uma batalha e é uma situação entre matar e morrer. Então, o homicídio, nesse sentido, é diferente de assassinato premeditado. O assassinato premeditado é aquele que programa tirar a vida de uma pessoa, intencionalmente ele quer fazer isso. Então, essa aqui é o que é levantado como proibição desse mandamento. Porque a pena de morte, por exemplo, já havia sido autorizada em Gênesis 9:6, antes do capítulo 20 de Êxodo. Então, se alguém quebrasse alguns dos mandamentos do Antigo Testamento no contexto da lei mosaica, a punição era a pena de morte, a pessoa deveria morrer. E aquilo não era pecado para quem executasse a pena de morte. Então, há uma distinção entre homicídio e entre assassinato premeditado aqui. Então, o ponto aqui, irmãos, é o seguinte: tirar a vida premeditadamente é uma afronta a Deus, uma vez que a vida humana é sagrada e ela representa a imagem do próprio Deus. É por isso que, diante desse texto aqui, talvez como fazer uma pregação com um texto com duas palavras, fazendo duas perguntas aqui para esse texto. Primeira coisa, o que o sexto mandamento exige? E essa é a pergunta 68 do Breve Catecismo de Westminster. E a resposta que nós temos é: o sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Percebeu? Conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Essa é a resposta no Breve Catecismo, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. A resposta à pergunta 68.
O que esse sexto mandamento exige? Todo esforço possível, de maneira lícita, para conservar a minha vida e a vida dos meus semelhantes. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a palavra dizendo não matarás, isso implica que você não assassine premeditadamente o seu semelhante, porque isso é uma afronta, um pecado, a quebra de um mandamento de Deus, mas que você também não faça isso com você. Você não tem autorização para tirar a vida de nenhuma pessoa, inclusive você. Você é uma pessoa. É isso que o sexto mandamento está dizendo. Não apenas que você não tire, mas esse mandamento exige que você conserve a sua vida e que você conserve a vida dos seus semelhantes. E aí, o conservar a vida aqui, queridos, não é apenas o fato de você não tirar a sua vida, mas você cuidar dela. Você cuidar do seu corpo. Você exercitar fisicamente, você se alimentar bem. Você cuidar de si mesmo. E é uma situação que às vezes nós não temos esse entendimento, nós não temos esse pensamento. Às vezes nós vivemos uma vida ou levamos uma rotina que às vezes nós não estamos tirando a nossa vida imediatamente com uma corda, com uma arma, com um veneno, mas progressivamente nós estamos fazendo isso. Quando nós estamos às vezes ingerindo coisas que fazem mal ao nosso organismo. Quando nós nos portamos de maneira sedentária e deixamos com que aquela forma venha trazer consequências ruins e gere uma enfermidade que pode nos levar à morte. Então o mandamento aqui não é apenas te proibindo, que é a segunda pergunta, mas é te dizendo que você tem que conservar a sua vida e trabalhar pela conservação da vida dos seus semelhantes. Zelar pela conservação da vida das pessoas à sua volta e zelar pela conservação da sua vida também. Não matarás não significa apenas no fato de você ir lá e tirar e não poder fazer isso. Não matarás no fato de você também preservar, conservar de maneira saudável a sua vida e a vida dos seus semelhantes. E aí essa é a segunda pergunta, que é a pergunta 69 do breve catecismo, né? O que esse sexto mandamento proíbe? Ora, proíbe tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente, bem como tudo aquilo que para isso concorra. É o complemento. Se por um lado o mandamento exige a conservação da sua vida e dos seus semelhantes, por outro lado esse mandamento proíbe tirar a sua vida, você de tirar a sua vida, é uma proibição expressa de Deus aqui, o sexto mandamento. Não se mate, nós poderíamos atualizar uma versão nesse sentido, né? E nem mate outras pessoas injustamente, nem tire a vida, nem assassine premeditadamente o seu próximo, e evite tudo aquilo que concorra para isso, para que você perca a sua vida e para que pessoas ao seu redor percam também a sua vida. É isso que Deus está dizendo aqui com essas duas palavras para nós, meus queridos. Ele exige que nós conservemos a nossa vida e a vida do próximo, e ele proíbe que nós tiremos a nossa vida e a vida do próximo injustamente. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. E o que nós podemos guardar a respeito dessa palavra de Deus para nós, então? O que nós podemos levar daqui hoje? Nós tivemos no domingo passado uma palestra aqui de um dos voluntários do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Desde 2014, esse CVV, ele, junto com o Conselho Federal de Medicina e também junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, tem trabalhado no mês de setembro essa campanha, Setembro Amarelo. Uma série de ações para alertar sobre a necessidade de prevenção ao suicídio. Mas, queridos, nós não podemos nos ater contra essa epidemia, porque é assim que alguns têm chamado o suicídio de epidemia, e nós não podemos ater contra ela apenas um mês por ano. É fato que é um mês de campanha, é um mês que se foca nisso, assim como maio, alguns trabalham a questão da paz no trânsito, outros trabalham a questão do câncer de mama no mês de outubro, né? Outubro rosa, novembro azul, enfim. É necessário nós falarmos sobre isso no mês de setembro, mas nós não podemos parar apenas nisso. É necessário que nós, como igreja Betânia, nós nos posicionemos
e ofereçamos ajuda a quem necessita. Nós estamos no 6º mês dessa situação, dessa pandemia do coronavírus. Talvez você não tenha conhecimento, mas os casos de suicídio aumentaram violentamente depois do distanciamento, do isolamento, depois de falência de emprego, depois de relacionamentos que foram quebrados por conta da consequência do convívio nesse tempo. Uma série de situações que levaram pessoas a tirar suas vidas e que não são noticiadas, não são divulgadas por conta disso. Cerca de 90% dos casos de suicídio são evitáveis. Temos um problema de saúde pública e podemos nos prevenir o quanto antes a respeito dele, afirmou Robert Pares, presidente do CVV. Presta atenção nisso. 90% dos suicídios são evitáveis. Então, queridos, existem diversas maneiras de auxiliar as pessoas. E eu quero terminar essa exposição falando sobre isso. Primeira forma, se há desconfiança, se você desconfia que alguém possa estar pensando em tirar a sua vida, é importante que se converse diretamente com a pessoa que está sofrendo. Um diálogo aberto, respeitoso, empático, sentindo a dor do outro, compreensivo, pode fazer a diferença. Muitas pessoas que pensam no suicídio não procuram alguém para conversar porque sabem que de cara já vão ser tolhidas, não vão ser ouvidas, vão ser repelidas muitas vezes. Se há uma desconfiança, converse com a pessoa que está sofrendo. Segundo, procure saber como que a pessoa está, o que a pessoa tem feito ultimamente, como é que ela está se sentindo. O foco da conversa deve ser outro, portanto, não é recomendável falar muito sobre si, oferecer soluções simples para o problema da pessoa, relatar, desmerecer o que ela sente. Mas, como eu disse, é demonstrar empatia, de fato se preocupar e querer saber como que a pessoa está. Terceira coisa que a gente pode fazer é conversar num lugar tranquilo, sem pressa, respeitar o tempo da pessoa para se abrir. Esse tempo de isolamento, nós sabemos que é possível nos encontrarmos, vermos uns aos outros com segurança, tendo uma certa distância, tendo cuidado. Uma quarta coisa que a gente precisa ter cuidado é com as reações. A forma que a gente reage quando a pessoa fala com a gente. Por exemplo, se a pessoa se sentir à vontade para compartilhar o sofrimento dela, então não é indicado rechaçar, falar, credo, isso é pecado. Eu ouvi lá na igreja o pastor falando que quem faz isso é pecado, a Bíblia condena isso. Você sabe que é, mas você não precisa falar no primeiro momento assim. Existem formas de você comunicar essa verdade à medida que você vai ajudando a pessoa. Esboçar a expressão de choque. Ah, mas não acredito que você está pensando nisso. Isso não ajuda, irmãos. Reprimir a pessoa caso o choro venha, né? Ai, para de chorar, você está chorando para quê? Você sempre teve tudo do bom e do melhor, a família que Deus te deu. Não é prudente fazer esse tipo de coisa. Cuidado com as reações. Uma quinta dica é escutar ativamente. Então, uma escuta ativa, consistente, realmente ouvindo, compreendendo o que o outro diz. Não apenas esperar uma pausa para poder responder, ou ficar com pressa para sair logo dali, né? Isso não significa que você tem que deixar a pessoa falando sozinho, você pode dar o feedback, olhar no olho, se conectar com a pessoa de fato, né? São algumas pontuações que podem ser feitas, coisas que você pode, por exemplo, fazer pergunta aberta, fazer um breve resumo do que a pessoa te falar, para a pessoa perceber que você está ali conectada com ela, ouvindo ela de fato, né? Retornar algum ponto que não tenha ficado claro, fazer pergunta, escutar sem julgar. Uma sexta dica é mostrar disposição para conversar novamente, marcar um novo encontro. Vamos falar de novo amanhã? Vamos falar novamente semana que vem? Vamos nos encontrar mais uma vez para tomar um café e continuarmos conversando? É estender. E se a pessoa falar claramente sobre os planos de se matar, né, de parecer estar decidida quanto a isso, é primordial que ela não seja deixada sozinha. Que um familiar seja informado, que alguém seja próximo, que alguém esteja junto ali, acompanhando, né? Podem ser contratados os serviços de saúde mental, pessoas que podem dar uma ajuda a mais naquele momento tão difícil que a pessoa está atravessando. Talvez seja necessário que ela fique num ambiente seguro, até passar essa crise, auxiliada por um profissional ou profissionais à sua volta, né? Uma sétima e última dica que eu quero deixar, meus irmãos,
Ofereça suporte emocional e informe sobre a ajuda profissional. Eu falei que hoje pela manhã nós somos seres compostos de corpo, mente e espírito. E essas três coisas precisam estar saudáveis para nós termos uma saúde por completo. Nós precisamos cuidar do nosso espírito, assim como das nossas emoções, assim como do nosso corpo. Porque uma área ou mais dessas desequilibradas vão trazer consequências para a nossa vivência, para o nosso cotidiano. Então, se você perceber que a pessoa não se sente à vontade para se abrir, deixe claro que você vai estar disponível para conversar em outras oportunidades. Indique o telefone do CVV, por exemplo, que é 188, ligação gratuita de celular, qualquer lugar do Brasil. 24 horas por dia, pessoas capacitadas para ouvir, para conversar, para aconselhar, né? Trabalham para promover o bem-estar dessas pessoas, prevenir suicídio, sigilo, 24 horas por dia, né? Fale do amor de Deus para essa pessoa, acima de tudo. Ore com ela e ore por ela. Esse é o nosso principal chamado enquanto cristão. Fale da importância que essa pessoa tem para Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que esse é um assunto tão grave quanto a pandemia que nós estamos atravessando. É porque a mídia fica 24 horas por dia falando do coronavírus, mas ela não fala sequer um só momento a respeito do suicídio, que é tão real, tão presente e que tem feito tão grande devastação nas famílias quanto também o coronavírus. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, em 2017, para vocês terem uma ideia, 2 milhões de pessoas ligaram de maneira gratuita para esse número, 188, que oferece apoio emocional, meio de prevenção também ao suicídio. Como eu disse, esse serviço ele opera 24 horas e também está disponível por meio de e-mail e por meio de chat. São coisas que a gente precisa estar munido dessas informações, porque a gente pode ajudar pessoas que podem estar atravessando por um momento difícil na vida, né? E acima de tudo, nós precisamos orar e clamar e pedir misericórdia do nosso Deus pela nossa vida, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos e conhecidos, por conta dessa nova situação que nós estamos vivendo. A tendência para que esses casos, esse número aumente, ela é muito forte. Infelizmente, essa é uma situação muito recorrente, tem surgido cada vez mais cedo na mente e no coração de adolescentes, influenciados por pensamentos, por culturas, por filosofias, por meios digitais. E nós, como pais, precisamos ficar atentos também. Nós, como igreja, precisamos estar alerta. E é por isso, queridos, que nós precisamos falar sobre isso. É pecado. É algo que é contrário à vontade de Deus. É algo que não foi feito, não foi planejado por Deus para nós. A morte comum, natural, já não é algo normal para nós, ela é consequência do pecado. Uma pessoa que se lança contra a sua vida, o bem mais precioso que Deus já confiou para você, é uma ofensa terrível ao Deus Criador de toda a vida também. É fato, a depressão, a luta, a dor, o sofrimento, a angústia, muitas vezes parece que a única forma de solucionar é acabando com a vida. Mas é importante a gente entender que o final da vida não é o final da existência. A pessoa que tira a sua vida, ela não deixa de existir. Existe do lado de lá uma existência que ela é eterna. E essa existência do lado de lá, ela trilha 2 caminhos, é céu e inferno. É a vida com Deus e a vida sem Deus. Por isso é importante nós compreendermos a vida aqui, que é uma preparação, uma oportunidade que Deus tem nos dado para conhecermos Jesus, sermos tratados e sarados do pecado, das suas consequências e passarmos a eternidade com Ele. O suicídio não é o final. A morte não é o final. E é importante que nós tenhamos a consciência a respeito desse assunto e desse tema, para que nós possamos não apenas nos instruirmos, nos resguardarmos da palavra de Deus, como também instruirmos e resguardarmos outros à luz dessa palavra de Deus, que é a verdade. E que essa verdade possa trazer para nós, queridos, em Cristo Jesus, vida em abundância. Porque foi isso que Ele disse para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que estão aqui, se em algum momento já passou na sua cabeça o pensamento de tirar a sua vida, né? Se você tem passado por alguma luta, alguma crise, ou se você conhece alguém que está passando por essa situação, Jesus é a solução, não é o suicídio.
Jesus é o que você precisa no seu coração. Eu sei que falar assim parece ser simplista, mas da mesma forma que alguém abraça a morte, abraça o suicídio buscando a solução e não é, pode abraçar a Jesus, abraçar a Cristo e encontrar a paz, mesmo em meio à tribulação. Encontrar o descanso, encontrar o consolo, mesmo em meio à angústia e à aflição, na certeza de que nele nós somos mais que vencedores. Na certeza de que ele tem um plano maravilhoso e precioso para as nossas vidas. Eu quero te encorajar então a dar um passo a mais em direção a Jesus. A deixar que ele entre na sua mente e no seu coração. E que você tenha pensamentos de vida e não pensamentos de morte. E, irmãos, que essa seja a mensagem da igreja. Que esse seja o grito e o brado do povo de Deus diante de números tão tristes e uma situação tão alarmante à nossa volta. E que Deus nos abençoe para que sejamos instrumentos nas mãos dele, para a honra e glória do nome dele e para o benefício da nossa comunidade, para o benefício da nossa cidade, da nossa nação, para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. A ideia pela manhã, no sentido de uma palestra nesse tema, é que se você tivesse alguma pergunta, se você tivesse alguma dúvida, você fizesse, para que assim a gente pudesse responder. Quem tem meu WhatsApp, fica à vontade para mandar um áudio, uma pergunta, ou para poder escrever, ou mesmo agora, depois do culto, sem aglomerados aqui, se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, se você tem alguma pergunta, se alguma coisa do que foi falado aqui gerou alguma incompreensão, estou à sua disposição para te responder, para falar com você, para tentar esclarecer a sua dúvida e responder suas perguntas aí à medida do possível. Tá bom? Então, feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. A equipe de música tem mais um cântico ao final, pastor? Ou já encerraram? Já encerrou? Ok. Pai, bendito é o nome do Senhor. Obrigado por esse tempo, Deus, que estamos aqui juntos, que nos fortalece, nos encoraja, nos anima. E muito obrigado, acima de tudo, Deus, por saber que o Senhor está aqui conosco também. Obrigado porque a Tua presença aqui ela é real. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos instrui, ela fala conosco. E nós saímos daqui, ó Deus, conscientizados na Tua palavra a respeito desse tema tão relevante, tão importante, que é tão necessário quebrarmos o tabu, nos instruirmos e assim, ó Deus, falarmos, nos prevenindo e prevenindo outros à nossa volta também. Obrigado porque o Senhor é um Deus de vida. Obrigado porque o Senhor é um Deus de paz, um Deus de consolo, um Deus que traz para nós, ó Deus, aquilo que excede todo entendimento. Que o Senhor nos visite, ó Pai, então, com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. E que, ó Deus, todo e qualquer pensamento de suicídio, todo e qualquer planejamento, daqueles que nos ouvem presencialmente ou virtualmente, ou daqueles que estão à nossa volta, caiam por terra agora, em nome de Jesus. E que haja em nós, ó Deus, a paz do Senhor e o espírito de vida do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Pai, habilita, capacita e envia a igreja do Senhor, ó Deus, para que, de maneira poderosa, possa pregar o Teu evangelho de vida, o Teu evangelho de perdão, de restauração, de renovo, de recomeço, e que assim, ó Pai, a morte não reine e nem ache lugar no meio do Teu povo e através do Teu povo na comunidade. É o que nós oramos e te agradecemos dessa forma, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que veio para nos dar vida plena e abundante, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos criou para a vida, e que o Espírito Santo Consolador derrame da sua graça e do seu consolo sobre cada um de nós, trazendo desejo pela vida a cada manhã. Que a bênção do Deus Trino seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, querido. Você pode se sentar por um instante, eu preciso da sua atenção, só 3 minutinhos no máximo. Quero agradecer a presença de cada um dos nossos visitantes, dos nossos convidados. Cada um de vocês é muito bem-vindo, que Deus abençoe e que você possa estar conosco no domingo que vem, às 9 horas da manhã. Nós temos mais 2 palestras. Nós temos o Dr. Henrique aqui, teremos o Dr. Henrique aqui, que é um psiquiatra, ele é médico presbiteriano. Teremos também a presença de uma educadora física, falando sobre a importância disso que eu disse nessa palestra, do cuidar da nossa saúde física também, do exercício físico. Então, no próximo domingo, às 9 da manhã. E
Domingo que vem também, às 19 horas, nós estaremos juntos aqui, começando uma nova série de sermões, de exposições às parábolas de Jesus. Às vezes a gente lê algumas parábolas, não entende qual o significado da parábola, qual que é o ensinamento ali. Então nós vamos trazer o Evangelho de Jesus por meio das parábolas nos próximos domingos aí, uma série de mensagens chamada Moral da História. O que aquela mensagem, o que aquela historinha ali, ela traz como aplicação para nós, né? O que Jesus está ensinando ali e o que isso significa para nós hoje, no século XXI. Tá bom? Então, vai estar imperdível. Te encorajo a estar conosco domingo que vem pela manhã, também domingo que vem à noite. E durante a semana, não se esqueça, nós temos os nossos grupos de pastoreio e suporte. No domingo que vem, nós teremos alguns testemunhos aqui de qual tem sido o impacto de participar desses grupos de pastoreio e suporte. E eu quero te encorajar uma vez mais, querido. Se você está em casa, ou na terça-feira à noite, ou na quinta-feira à noite, que são os dias que nós estamos tendo esses GPS, procure um dos grupos para você participar. Fale com um dos pastores, fale com um dos presbíteros, que são líderes de grupo. O feedback que nós temos recebido de casais, de jovens, de família, que têm participado, é muito bom. Tem grupo só de adolescente, tem grupo só de jovem e tem grupo misto. Mas não deixe de participar, não deixe de se envolver. Tem sido abençoador. E você pode ser bênção para abençoar outras pessoas participando ali também. Tá bom? Então, procure aí se encaixar. Você vai se sentir mais perto dos irmãos, vai se sentir fazendo mais parte dessa igreja. Né? Então, é uma ferramenta para nos auxiliar nesse tempo de distanciamento aí, para nos ajudar a nos fortalecer em comunhão com Deus e uns com os outros. E temos também na quarta-feira o Betânia nos Lares, né? É um tempo que nós nos reunimos com os nossos familiares, em torno da mesa, no sofá da sala, abrimos a palavra de Deus, lemos juntos, cantamos juntos e ouvimos a palavra de Deus, nos encorajando ali e compartilhamos os ensinamentos daquela palavra entre os familiares. Então, se programe para você participar também, para que seja bênção na sua vida e na vida da sua família. Além disso, tanto na terça quanto na sexta-feira dessa semana, a gente volta com a live, um novo tema a partir dessa semana, um novo assunto, uma nova forma de encorajar os irmãos, uma devocional, com um tempo para a gente podermos orar juntos uns pelos outros também nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, Cleiber Moraes, Cleiber com K, Moraes com I. Te encorajo a você participar, sempre às 22 horas, então já é no final do dia, quase na hora de ir para a cama, a gente participa juntos, rápido ali, 30 minutos, 40 minutos, e a gente vai dormir com essa paz de Deus tendo recebido pela palavra do nosso Senhor. Divulgue isso também para as demais pessoas da igreja, para os seus convidados, seus amigos, né? Para que isso seja bênção também sobre a vida de cada um. Tá bom? A nossa construção essa semana, nós estamos aguardando já sair o projeto arquitetônico para darmos agilidade aí junto à prefeitura, para que a gente possa já ter no mínimo a autorização para ir derrubando algumas partes mais antigas aqui das nossas construções, para que o quanto antes a gente possa fazer a nova edificação, principalmente aqui da extensão do templo, né? Nossa pressa é que a gente use esse espaço ali antes da chuva vir para valer esse ano. Né? Então, ore pela nossa construção, pela nossa reforma, se engaje, né? Participe, sinta-se parte desse projeto, porque não é o projeto do conselho, muito menos do pastor Kleiber, é o projeto da Igreja Betânia, e você é a Igreja Betânia. Né? Você não é um telespectador, você é a Igreja Betânia. Então, nós te encorajamos a estarmos juntos, pensando e sonhando em cada um desses projetos e dessas programações que foi informada aqui para vocês, tá bom? Tenham todos uma excelente semana, que Deus abençoe sua vida, sua família. Nós podemos sair aqui à minha direita, sem nos aglomerarmos, né? Sem podermos ainda nos abraçar nem apertar a mão, mas orando para que Deus traga, né, para esse tempo um renovo aí, que descubra essa vacina, esse tratamento, né? E que Deus nos permita voltarmos à nossa normalidade, no tempo dele, claro, mas nós estamos sentindo saudade disso, né? Por enquanto, dá um sorriso bonito para o seu irmão, ele vai ver sua boca, mas seu olho vai enrugar, ele vai ver que você está rindo para ele. Desejo uma boa semana, tá bom? Deus abençoe, vão todos com Deus.